Renato, quando o tema é lubrificação de engrenagens abertas, existe alguns tipos de graxa, alguns tipos de espessante que costumam performar um pouco melhor. Tá. Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí. Acho que um dos espessantes mais comuns que pode dar uma boa performance é complexo de alumínio. Certo. Tá? Porque dá uma boa adesividade. Principalmente a questão da adesividade, né? O É. complexo de alumínio... Existem melhoradores de adesividade, que você pode aditivar uma graxa, um óleo, mas o complexo de alumínio por si só ele já tem uma adesividade muito boa, né? Sim. O outro você pode utilizar mesmo, um óleo base mineral, sem problema nenhum. Não vejo grandes dificuldades nisso. E dá para você, até com adição de PIB, né, por exemplo, poliisobutileno, né? Sim. Você, além de você melhorar a viscosidade, você aumenta a adesividade também. Tá? Então, acho que em linhas gerais esse poderia ser um produto bem adequado para essa aplicação. Uma outra coisa que é interessante é saber se está sendo bem lubrificado, né? Sim. Como é que você vai saber se a lubrificação está sendo boa, se está sendo eficiente ali? Normalmente, nas grandes engrenagens abertas, nós temos às vezes sistemas centralizados de lubrificação, Sim. pulverização. A maioria das vezes é pulverização. Existem algumas outras engrenagens, às vezes de pequeno porte, que o pessoal pode fazer uma lubrificação manual, uma lubrificação por pincel, às vezes até por spray. Tem algumas graxas de complexo de alumínio, de alta viscosidade em spray. Mas, em linhas gerais, quais são os aspectos principais que alguém que trabalha com a lubrificação de engrenagens abertas pode estar atento para verificar se está ocorrendo tudo da maneira correta? Tá. Na maioria das vezes, quando você pensa em engrenagens abertas, nós estamos falando de equipamentos muito grandes, né? Então, pode ser um forno rotativo, pode ser um secador também. Normalmente você encontra muito isso em indústria de cimento, indústria de mineração. Indústria sucrocoleira também. Sucrocoleira. Você também tem, por exemplo, indústria de papel e celulose. Sim. Você tem esses fornos rotativos muito grandes, né? São de vários metros de extensão. Então, tudo isso você acaba utilizando esse conjunto de acionamento por engrenagens, né? E aí, uma das formas de você ver se está bem lubrificado ou não é uma inspeção visual. Certo. Então, às vezes você tem lá uma janela para inspeção visual, você consegue ver. Às vezes com auxílio de dependendo da graxa, né, que você utiliza, às vezes ela tem até um indicador de ultravioleta, né? Sim. Você consegue, com uma luz de ultravioleta, você consegue saber se está aplicado. A película lubrificante ali, né? Porque às vezes você tem algumas antigas, né, que eram base de grafite, né, que tinham grafite como lubrificante sólido. Hoje em dia você já não vê mais grafite, então você vê uma graxa marrom. Como é que você vai ver isso, né? Então, às vezes, ela é tão clara que você nem sempre percebe que ela está sendo aplicada. E às vezes se confunde com a própria cor da engrenagem, dependendo. Sim, também, né? Pela própria cor do... Na maioria das vezes você está com aço ali, né? Sim. Ou um ferro fundido, mas na maioria das vezes é um ferro fundido mesmo, né? Às vezes você vai ter uma camada nitretada ali para você poder aumentar um pouco a dureza da flange do dente. E aí você consegue, por uma inspeção visual, você consegue ver se está realmente sendo lubrificada, se ela está sendo aplicada. Então você consegue identificar pelo menos se tem um lubrificante ali. Depois é claro, né? Aí se você tem outras condições para você inspecionar, outras coisas para você fazer. Aí é claro que você vai precisar parar o equipamento. Sim. Aí você para o equipamento, limpa, né? Pelo menos uma parte ali. Você consegue limpar, aí você começa a fazer uma inspeção visual também. De perfil de desgaste, de falha nos dentes, na engrenagem. Aí, exato. Aí você consegue ver exatamente se tem risco, se tem micropitching, sabe? Se tem alguns outros arranhões, se tem um comportamento de desgaste, de repente, uniforme. Às vezes você tem um desgaste maior numa determinada área da engrenagem, às vezes você tem mais centralizado, às vezes você tem em outra, às vezes é por conta até de algum desalinhamento, né? Sim. Que você possa ter. Mas também é um aspecto visual, né? Aí nesse aspecto visual, ou nessa inspeção visual, você consegue saber se está sendo bem lubrificado. Eu acho que é interessante também, nesses momentos de parada, e se existe uma lubrificação centralizada, também verificar os bicos ali. Isso. Né? Porque às vezes são condições tão críticas de trabalho que os bicos se desalinham e aí a gente tem uma falsa sensação que está sendo lubrificado e não está, ou está lubrificando só metade do dente, a outra metade não está. Então é muito comum problema de desalinhamento ou às vezes até, dependendo da graxa, entupimento desses bicos. Sim.
Às vezes você tem que fazer esses testes, né? Aí então você pega, às vezes, sei lá, às vezes uma engrenagem você pode ter 800 milímetros aqui, às vezes você pode ter um pouco mais. Mas dependendo da largura, você tem que ter um determinado número de bicos, por exemplo, 4 bicos, 3 bicos. Aí vai depender muito do formato de aplicação, né? Se é leque, se não é. Se for leque, 4 bicos, aí de uma maneira ou de outra você vai ter uma certa sobreposição, né? Sim. Pelo menos aqui na figura. Aí como é que você faz isso? Normalmente você coloca lá um papelão e faz as aplicações, né? Faz os testes ali e aí você consegue ver de que jeito que você está formando ali a lubrificação, né? Sim, é uma maneira muito simples, barata, rápida, mas essencial e não dá para negligenciar. E um último aspecto, é possível lubrificar engrenagens de grande porte, assim, engrenagens abertas, não com graxa, mas com óleo também? Ou não é comum? Não é muito comum. Não é muito comum. É mais fácil você usar na outra parte do equipamento que você tem basicamente ali o redutor, que você pode ter ali um redutor sem fim, alguma coisa assim. Aí você acaba utilizando um óleo de alta viscosidade. Mas pulverizar o óleo diretamente na engrenagem, mesmo um óleo de alta viscosidade, não é muito comum. Não, porque o óleo por si só ele não vai ter uma boa adesividade tão boa quanto uma graxa. Entendi. Tá, então, o espessante acaba auxiliando nesse processo. Muito ali. E aí como você tem uma carga, né? A carga é muito alta. A carga que está sendo aplicada ali nos dentes, né, da engrenagem é muito alta. E você tem um movimento muito agressivo ali. Sim. É então, um contato metal-metal muito grande carga num pouco espaço, né? Na baixa superfície de contato. Exato. De contato. Então você imagina uma engrenagem que pode ter, sei lá, 6 metros de diâmetro, às vezes mais, 8 metros de diâmetro por 800 de largura, 800 milímetros de largura. Ninguém tem uma engrenagem dessa de estoque. Sim, isso impacta muito o processo produtivo. Tanto às vezes você tem uma só, né? Às vezes você tem lá, por exemplo, sei lá, 3 fornos rotativos, você vai ter uma. Sim. Aí você pensa de que jeito que você vai fazer, né? Porque imagina o custo disso e o tempo de fabricação, né? E às vezes a gente acaba até observando algumas dessas engrenagens trabalhando mesmo com falha, porque não dá para parar, ou porque eu não tenho a peça ali sobressalente, a engrenagem sobressalente para fazer a substituição também. Sim. E um último tópico sobre engrenagens é importante eu limpar a engrenagem de tempo em tempo também? Sim, existem alguns lubrificantes, alguns produtos que você consegue inclusive fazer quase que uma recuperação do dente da engrenagem, tá? Dependendo do nível de desgaste, você consegue fazer isso. Então você limpa, retira o lubrificante que está em uso e aí você faz uma aplicação de um outro lubrificante que tem um poder mais ou menos de recuperar um pouco ali. É como se ele fizesse uma deposição, tá? Uma deposição metálica, você não está soldando nada ali. Sim. Mas você consegue fazer uma certa deposição. E com isso você recupera, vamos dizer assim, bem entre aspas, você consegue recuperar uma parte dessa flagem. E postergar um pouco até uma parada programada maior, enfim. A vida útil. Legal, isso aí. É isso aí.